E aí pessoal, tudo bom com vocês? A gente vai voltar aqui a gravar as aulas do curso de análise, tá? Depois de anos aí parado. E a ideia agora é tentar concluir o livro do Elo, beleza? A gente gravou 4 capítulos, de um total de 12 capítulos do livro do Elo. E são os 4 capítulos do meio que estão gravados. Capítulo 5, 6, 7 e 8, né? Eu vou pular por enquanto o capítulo 9, que ainda é sobre derivada. O capítulo 5 era topologia, o 6 limites, o 7 continuidade, o 8 derivadas, o 9 que eu vou pular por enquanto é o de Taylor, fórmula de Taylor, que ainda é sobre derivada, e a gente vai seguir para o capítulo 10, tá bom? Que é sobre integração. Então vamos lá começar. Bem pessoal, vamos lá então. Veja, então eu vou seguir aqui o livro do Elon, como eu falei para vocês, e ele começa fazendo uma revisão sobre supremo e ínfimo, beleza? Eu acrescentei aqui a definição de supremo e ínfimo, embora que eu acho que todo mundo aqui já está lembrado, porque a gente vai precisar dessas definições e dessas propriedades para provar os resultados que vem à frente, tá? Então, por isso essa revisãozinha com alguns resultados específicos sobre supremo e ínfimo de funções. Isso a gente não viu nos capítulos anteriores, mas é bem simples de se trabalhar. Veja, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, lembrar para vocês qual a definição do supremo de um conjunto limitado superiormente. Lembrando que um conjunto é limitado superiormente se existe um número real, que pode não estar nele, que é maior ou igual a todos os elementos que estão nele. Então, se já é um conjunto limitado superiormente, eu digo que um número C em R, não necessariamente em A, é o supremo do conjunto A, se, primeiro, ele é uma cota superior de A, ou seja, isso significa o quê? Que C é maior ou igual do que todos os elementos de A, e segundo, ele é a menor das cotas superiores. Então, isso gera um certo, digamos assim, alguns alunos às vezes se atrapalham, porque o supremo é uma cota superior, então ele é maior maior ou igual a todos os elementos de A. Mas ele é a menor das cotas superiores, beleza? Então esse menor das cotas superiores às vezes gera uma confusão. Mas a ideia do supremo é uma ideia similar a maior elemento, só que o maior elemento de um conjunto precisa estar em um conjunto. O supremo não precisa estar no próprio conjunto. Por exemplo, assim, a ideia mais simples, já volto para cá, tá, pessoal? A ideia mais simples do supremo que a gente percebe é o seguinte. Aqui, por exemplo, se a gente considera um intervalo aberto de 0 até 1, o 1 não é o maior elemento de A porque ele não está em A. O maior elemento precisa estar em A. Mas o 1 tem esse aspecto, ele é maior do que todo mundo, e se você pegar um cara menor do que 1, já não é maior do que todo mundo de A. Então, o 1 não é maior elemento por ele não estar em A. E aí, bem, mas ele tem esse aspecto de maior elemento, né, digamos assim. E aí esse cara, o 1 é o supremo de A, beleza? Ele é maior ou igual a todos os elementos de A, e qualquer número menor do que 1 já não é maior ou igual a todos os elementos de A, beleza? Então essa é a ideia do supremo. Então, ele é cota, o C aqui que é o meu supremo. Então ele é cota superior, ele é maior ou igual a todos os elementos de A, e qualquer cara menor do que C, nesse caso o B, esse B é menor do que C, não é? Então ele não é mais cota superior. Então tem alguém do conjunto, um X no conjunto, que é maior do que esse B. Então qualquer cara menor do que o supremo já não é maior ou igual a todo mundo. Qualquer cara menor do que o supremo já tem alguém do conjunto maior do que ele. Já é menor do que alguém do conjunto, tá? Então, muitas vezes a gente, para provar que um elemento é um supremo, bem, a gente vai ter que provar, óbvio, essa primeira propriedade, que é cota superior, né, maior ou igual que todo mundo do conjunto, e a segunda propriedade, que é, se um cara é menor do que ele, já tem alguém no conjunto maior do que esse cara. Bem, um outro jeito da gente provar essa propriedade 2 é não pegando assim um B menor do que C, a gente vai pegar um C menos epsilon, por motivos óbvios, C menos epsilon é um cara menor do que C, tá? Então, dependendo da demonstração, às vezes a gente vai pegar B menor do que C e depois, ou um C menos epsilon. Isso depende da demonstração, vocês vão ver aqui a medida que vai seguir. De maneira similar, a gente define ínfimo
de um conjunto limitado inferiormente como a maior das cotas inferiores, beleza? Então, o supremo é a menor das cotas superiores, o ínfimo é a maior das cotas inferiores, isto é, aqui, o ínfimo na minha jogada aqui é o C. Então, o C, né, o ínfimo, tem que ser menor ou igual a todos os elementos de A, porque ele é cota inferior, e qualquer elemento B maior do que o ínfimo tem que ser maior do que algum elemento do conjunto. Porque qualquer elemento B maior do que o ínfimo já não é cota inferior. Então, se ele não é cota inferior, é porque ele é maior do que algum elemento do conjunto. Beleza? Então, para provar que algum elemento é ínfimo, eu tenho que provar que é cota inferior, ele é menor ou igual a todos os elementos de A. E também eu tenho que provar que, dado um cara maior do que ele, esse cara, que é o B, é menor do que alguém é maior do que alguém do conjunto. Desculpa. Beleza? Deixa de ser cota inferior. Mais uma vez, às vezes, quando eu vou demonstrar, não vou pegar um B maior do que o que eu quero provar que é ínfimo. Eu vou pegar o C mais um epsilon. E esse cara seria um cara maior do que o ínfimo, né? C mais epsilon. Óbvio, o epsilon positivo. E aí eu vou relembrar para vocês o que o Elon chama de axioma, tá? O postulado de Vedek, é que R é na verdade eu botei um, né? Mas é o único. É o único corpo ordenado completo. Então, ele é corpo, uma estrutura algébrica bem conhecida, ele é ordenado, ele possui uma ordenação que se relaciona com a soma e produto. Então, corpo ordenado não é só um corpo com a ordem. Tem uma relação ali entre essa ordem e as operações do corpo. E, além disso, ele é completo. O que significa ser completo? Significa, nesse caso aqui, que todo conjunto limitado superiormente possui um supremo em R. Não é que não possui não necessariamente dentro do próprio conjunto. Existe um supremo. Se A é limitado superiormente, existe um supremo desse conjunto A em R, beleza? Não necessariamente em A. Da mesma forma, se A é limitado inferiormente, existe um ínfimo em R, não necessariamente em A. Q, por exemplo, o conjunto dos números racionais é um corpo que é ordenado, no sentido igual ao do R. Tem uma ordem que se relaciona bem ali com as operações, mas ele não é completo. É fácil mostrar um conjunto que é limitado superior, um conjunto de números racionais, que é limitado superiormente, mas o seu supremo não é racional, tá? Seu supremo, no caso, pode ser irracional. Já C, o conjunto dos números complexos, eu vou botar aqui, ele é corpo, ele é completo, não no sentido de supremo e ínfimo, né? Toda essa sequência de coxia é convergente. Ele é corpo, ele é completo, mas ele não é ordenado, no sentido de ter uma ordem que se relacione bem com as operações, beleza? Bem, e aí, um exemplo só que eu já falei aqui para vocês é esse, né? Por exemplo, pega um intervalo aberto de 0 até 1, não é difícil verificar, o 0 não está no conjunto, mas ele é o ínfimo do conjunto. Ele é menor do que todos os elementos do conjunto e qualquer cara maior do que o 0, qualquer número C maior do que 0, já é maior do que alguém do conjunto A. Então, qualquer número maior do que 0 deixa de ser cota inferior. Então, o 0 é a maior das cotas inferiores, ou seja, o 0 é o ínfimo de A. Não estou dando muitos detalhes, porque esse assunto lá do início de análise. Da mesma forma, o nosso supremo de A, como eu já falei antes. Um conjunto um pouquinho diferente, porque o intervalo fica bem claro, né? Mas também, mais uma vez, eu estou fazendo um resumo bem rápido. Por exemplo, você pega o conjunto do 1 sobre n, tal que n natural. Aqui eu estou pensando no n natural, começando do 1, como o Elon faz, beleza? Estou querendo aqui entrar em discussão se o 0 é ou não natural. Para mim, o natural está começando do 1. Então, aqui eu tenho 1 meio, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, e assim vai. Beleza? Mais uma vez, não vou dar tantos detalhes, tá? Quanto maior o n, menor 1 sobre n. E aí o que acontece? O maior elemento desse conjunto, e é maior o elemento mesmo que ele está, é quando o n é o menor possível. No caso, o n1, eu chego com o maior elemento desse conjunto, que é o 1. O 1 é o maior elemento do conjunto. Se o conjunto tem maior elemento, esse maior elemento já é o supremo automaticamente, porque ele tem as propriedades de supremo e ainda está no conjunto. Então, o maior elemento é o supremo que está dentro do conjunto. Tá?
Agora, esse conjunto aqui, ele já não tem menor elemento, beleza? O ínfimo dele, eu não vou dar detalhes, o ínfimo dele é o zero, e o zero não está nesse conjunto. O zero é menor do que todo mundo que está aqui dentro, por motivos óbvios, porque esse cara é positivo, então o zero é menor do que todo mundo. Mas qualquer epsilon maior do que zero, qualquer epsilon maior do que zero, já é maior do que algum 1 sobre n, com n suficientemente grande. Isso é consequência imediata do propriedade arquimediana, mas essa altura do campeonato basta ver que essa sequência vai para zero. Tá? A gente já está na parte de integração, né? Então, se eu estivesse lá no início, né, eu não estaria fazendo assim. Bem, e aí vem o primeiro lema que o Elon faz para a gente, que a gente vai precisar, e por isso que ele chama de lema, que a gente vai precisar para os próximos assuntos, é o seguinte: sejam A e B dois conjuntos em R, tais que todo elemento de A é menor ou igual a todo elemento de B. Tá? Se você pega x em A e y em B, então x é menor ou igual do que y. Todo elemento de A é menor ou igual a todos os elementos de B. Se isso acontecer, então o supremo do A é menor ou igual do que o ínfimo de B. Beleza? Eu vou fazer aqui um rascunho primeiro, porque eu gosto de escrever direito, mas eu acho que o rascunho é bom porque a gente escreve sem estar com tanta delicadeza. Depois a afirmação segue, tá? Mas aí eu vou provar primeiro até aqui. Então, veja, o que a gente está dizendo? Olha, a gente sabe que, ó, a gente sabe que fixado, fixado, mais genérico, tá? Mais genérico. Tá, minha letra tá horrível. Fixado um y em b, sabemos que, estou quase demonstrando, né? Sabemos que esse y, pelo que a gente definiu, é maior ou igual do que x para todo x pertencente a conjunto A. Beleza? Mas isso implica o quê? Isso implica, veja, se o y é maior ou igual que todo mundo de A, então isso aqui implica que o y é cota superior de A. Mas veja, embora eu tenha fixado o y, ele é genérico, mas isso vale então para todo y de B. Todo y de B é cota superior de A. Mas lembra, o supremo de A é a menor das cotas superiores de A. Isso significa o quê? Que uma cota, que é o y, uma cota superior, tem que ser maior ou igual do que o supremo de A. Concorda? Mais uma vez, y é cota superior. Logo, ele tem que ser maior ou igual do que o supremo do conjunto. Só que isso, embora eu tenha inicialmente dito que era fixado, é porque eu estava ali pensando, vou deixar um para todo só no x, beleza? Mas é um y genérico, qualquer y de B tem essa propriedade. Então isso significa que o y de B é maior ou igual que o supremo de A para todo y de B. E isso aqui implica, então, mais uma vez eu estou fazendo bagunçado aqui, tá, pessoal? Porque são as ideias, porque eu quero que vocês entendam. Depois eu vou escrever ali mais organizado. Na verdade já está escrito para ser mais rápido o vídeo. E aí, veja. Então isso aqui implica o quê? Isso implica que o supremo de A é uma cota inferior de B. Né? Por quê? Porque ele é menor ou igual que todo mundo de B. Beleza? O supremo de A é menor ou igual que todo mundo de B, então ele é uma cota inferior de B. Porra, mas se ele é uma cota inferior de B, quem é a maior das cotas inferiores de B? A maior das cotas inferiores de B é o ínfimo de B. Então, se o supremo de A é uma cota inferior de B, então ele tem que ser menor ou igual que o ínfimo de B. E está aí essa a primeira demonstração. Então, eu não escrevo assim, tá? Já tinha um rascunho aqui, porque foi da minha aula mesmo, tá? Então, essa primeira parte a gente demonstra aqui, né? Dado B em B, a gente sabe que A é menor ou igual que B para todo A de A. Isso significa que o B é cota superior de A, mas isso vale para qualquer B de B. Bem, se o B é cota superior de A e o supremo de A é menor das cotas superiores de A, então o supremo de A é menor ou igual que B para todo B de B. Mas isso significa, mais uma vez, que o supremo de A é cota inferior de B.
E se o supremo de A é cota inferior de B, ele tem que ser menor ou igual que a menor das cotas inferiores de B, que é o ínfimo de B, tá bom? Então ali está mais bagunçado, né? Deixa eu apagar. E vamos para a segunda parte. Essa segunda parte aqui a gente tem que ter mais... Eu vou fazer um rascunho um pouco melhor dessa segunda parte. O vídeo já está com quase 15 minutos. Só para ver o primeiro lema. Mas é a vida, tá? Vou parar com mais ou menos 20 minutos. Veja, nessa segunda parte aqui, ele diz o seguinte, olha. Então, o que é que a gente provou? Que se todo elemento de X, de A é menor ou igual que todo elemento de B, então o supremo de A é menor ou igual que B. Aí ele vai agora ver quais a condição para ter a igualdade. Quando é que o supremo de A vai ser igual ao ínfimo de B? Ele diz, olha, isso acontece se somente se, para todo epsilon positivo, existe alguém em A e alguém em B, cuja distância do cara de A para o cara de B é menor do que epsilon. Tá? Aqui eu escrevi ao contrário, era para ser y menos x, que o y é maior. Desculpa. Então, basicamente o que ele está dizendo aqui é o seguinte, pessoal, eu vou fazer um esboço aqui para vocês entenderem. Veja. Não, se somente se. Suponha, por exemplo, que o A seja um intervalo. Quando eu boto o exemplo de intervalo, você pensa, é óbvio que isso está acontecendo assim. Mas suponha que o A é o intervalo de 0 até 1 e que o B é o intervalo, sei lá, de 2 até 3, beleza? Nesse caso, o ínfimo do A, desculpa, o supremo do A é o 1 e o ínfimo do B é o 2. Claro que nesse caso não está acontecendo a igualdade. O ínfimo de B é 2, o supremo de A é 1, e aí eu não tenho a igualdade, eu tenho um menor do que o outro nesse caso. Mas veja o que é que está acontecendo aqui. Se eu pego qualquer epsilon, por exemplo, se eu pegar o epsilon igual a 1, se eu pegar o epsilon igual a 1, não existe nenhum elemento de A ou um elemento de B cuja diferença seja menor do que esse epsilon, beleza? Todo mundo que está em A, você pega um cara de A qualquer, peguei um cara de A qualquer, peguei um cara de B qualquer, essa diferença desse cara para essa diferença é maior do que 1 para todo mundo. É maior do que 1 para todo mundo. Então existe um epsilon que você não tem sempre essa relação de ser menor. Existe algum de A e existe algum do B, não estou dizendo que é todos. Existe algum de A e algum de B, cuja diferença é menor do que epsilon. Veja que seria diferente se a gente tivesse, mais uma vez eu vou fazer uma coisa assim, tipo intervalo, beleza? Peço desculpa por meus exemplos estar com intervalo, porque eu quero que vocês entendam. Não precisava ser intervalo. Aqui eu poderia ter um monte de pontilhado aqui, sem ser intervalo, beleza? Aqui um monte de pontilhado sem ser intervalo. Mas olha, suponha agora que eu tivesse com intervalos assim, abertos, os dois abertos. Um vai de 0 até 1 e o outro de 1 até 2. Beleza? Botei 2, um aqui, está parecendo 11, né? E aí o que acontece? Veja, é óbvio, né? A gente olha e já sabe, o supremo de A é igual ao ínfimo de B. Mas veja que nesse caso não tem como, pessoal. Olha, se eu pegar qualquer epsilon positivo, por menor que seja, o epsilon pode ser 0,0000001, tá? Eu consigo achar um x aqui e um y aqui, um x em A e um y em B, cuja distância de um para o outro é menor do que epsilon. Então ele está dizendo o seguinte, olha, se para todo epsilon tiver algum x em A e algum y em B, cuja diferença é menor do que epsilon, para todo epsilon existe algum x e algum y, cuja diferença é menos epsilon. Então o supremo de A é igual ao ínfimo de B. Agora, se existir um epsilon onde não é possível achar ninguém de A nem ninguém de B, que a diferença é menor do que esse epsilon, ou seja, todo mundo de A, você pega qualquer cara de B, subtrai por qualquer cara de A, e essa diferença dá maior do que esse epsilon, ou seja, a distância, digamos assim, entre os conjuntos é maior do que algum epsilon positivo, então não tem igualdade. O supremo de A é menor do que o ínfimo de B. O negócio aqui fica espelhado, então aqui para mim é a minha mão esquerda, né? E para vocês vão ver do lado direito, fica para mim meio difícil de falar o menor ou o maior, né? Então aqui seria o maior, tem que falar o contrário. Mas vocês me entendem. Então esse aqui é um rascunho, bem rascunho da ideia, tá? E como é que eu demonstro essa segunda parte? Tá uma bagunça aqui, tá, pessoal? O vídeo já tá mais longo, eu vou para o que eu já escrevi. Espero que vocês me entendam, tá?
porque já está escrito para não gastar tanto tempo demonstrando. Então, tem um se somente se. Eu vou primeiro supor que a igualdade acontece. Eu vou supor que a igualdade acontece e eu vou provar que sim, dado qualquer epsilon, existe algum x em A e um y em B, cuja diferença entre x menos y é menor do que epsilon. Mas veja, não é tão difícil. Deixa eu fazer aqui só um esboço para vocês entenderem. Rapidinho, tá? Eu poderia ter feito esse esboço aqui no meio, tá? Esse esboço aqui, depois eu ajeito o... Veja, o supremo de A é igual ao ínfimo de B, tá certo? São iguais, são iguais. Aí eu dei um epsilon e eu quero achar, eu tenho um epsilon positivo. O epsilon, sabe o que é? É esse comprimento aqui. Esse é meu epsilon, é um comprimento. Eu quero achar alguém de A e alguém de B cuja diferença é menor do que epsilon. É possível? Claro que é, porque veja, se esse é o supremo de A, se eu andar um pouquinho para a esquerda, se eu andar qualquer pouquinho para a esquerda, e eu andei um pouquinho para a esquerda aqui, esse cara da esquerda, que seria o supremo menos epsilon, esse cara daqui, tá? Esse cara daqui já não é cota superior. Se ele não é cota superior de A, tem que ter alguém de A maior do que ele. Da mesma forma, se eu andei um pouquinho, ó, esse camarada aqui é o ínfimo de B mais um epsilon. Está muito carregado. Deixa eu dar um zoom. Ó, bagaceira. Esse cara aqui é o sup de A, que é igual ao ínfimo de B. Aí eu andei um epsilon, pessoal. Desculpa. Eu tenho um epsilon, aí eu peço até desculpa, eu andei meio epsilon para um lado e meio epsilon para o outro lado. Eu até fiz errado ali, tá? O epsilon é o comprimento desse intervalozinho todo. Por que que tem alguém de x aqui dentro? Por que que tem alguém de x aqui dentro? Porque o supremo está aqui. Se esse cara está antes do supremo de A, tem alguém de A que é maior do que esse cara de cá. Da mesma forma, se eu andar um pouquinho para a direita do ínfimo de B, esse cara aqui em vermelho já não é mais ínfimo, ele já não é menor do que todo mundo. Beleza? Tem alguém do conjunto B, que é menor do que esse cara. E qual a diferença entre esses dois? Certamente é menor do que epsilon, tá? Então a ideia está aqui. Até peço desculpa, tá? Pela confusão. Então depois eu melhoro aqui esse gráfico e ajeito aqui. Então, primeiro, vamos supor que a igualdade acontece, já passou de 20 minutos. Suponha que a igualdade acontece, o superior de A é igual ao ínfimo de B, tá? Então, dado um epsilon positivo, o que é que acontece? Eu quero determinar alguém de A e alguém de B cuja diferença é menor do que epsilon. Isso é possível? Sim. Por quê? Sendo C igual ao supremo de A, que é igual ao ínfimo de B, o que é que acontece? C menos epsilon deixa de ser cota do superior de A, tá? Porque ó, C é o supremo de A. Então, C menos epsilon deixa de ser cota superior, então tem alguém de A maior do que C menos epsilon. Da mesma forma, epsilon sobre 2, desculpa, eu estou falando epsilon tempo todo. Da mesma forma, C mais epsilon sobre 2 deixa de ser cota inferior de B. Então, tem que ter alguém de B menor do que esse cara. Aí eu vou fazer a diferença, beleza? Vou subtrair esse por esse, tá? Eu fiz aqui bem devagarzinho, com muita calma. Multipliquei esse daqui por menos, aí inverteu o sinal, fiz com muita calma. Não precisava de ter tanta calma, repeti esse. Eu só fiz esse passo do meio só para ficar mais claro aqui. Se eu somo os dois menores, que seria x menos y, isso continua menor do que os dois maiores. E aqui eu tenho epsilon sobre 2 menos c, mais c mais epsilon sobre 2. Não sei se vocês estão me acompanhando, eu peço desculpa aqui que eu esqueci que eu não estou com uma setinha. Eu estou aqui. Estou aqui. Se eu somo esse com esse, como aqui eu tenho menor e aqui eu tenho menor, eu continuo com o menor aqui, e aí eu somo, é menor do que essa soma, mais essa soma. Obviamente eu cancelo C com menos C, e sobra aqui um epsilon, beleza? Então eu achei um y em B e um x em A, cuja diferença é menor do que epsilon. Isso por quê? Porque eu supus que o supremo de A é igual ao ínfimo de B. Agora, reciprocamente, aí eu vou provar a contrapositiva da recíproca. Qual era a recíproca? Se sempre que, dado epsilon, existe um x em A e um y em B, cuja diferença é menor que epsilon, então o supremo de A é igual ao ínfimo de B. Qual a contrapositiva? Se o supremo de A é menor
do que o ínfimo de B, é diferente, mas aí o que acontece? A gente já provou que é menor ou igual, tá? Então, porque é diferente nesse caso, eu supor que o supremo de A é menor do que o ínfimo de B. Se isso acontece, então eu vou achar um epsilon tal que a distância de todo mundo de A para todo mundo de B é maior ou igual ao de epsilon. Eu tenho que negar, né? É a conta positiva, né? Não isso implica em não aquilo lá. Desculpa aí se eu tô tentando ser mais rápido para concluir. Então, vou supor que não acontece a igualdade, beleza? E eu quero achar um epsilon cuja distância de todo mundo de B para todo mundo de A é maior do que esse epsilon, beleza? Olha o que acontece aqui, vou fazer mais ou menos mais a minha ideia de novo, tá? Só que agora é diferente. Suponha que o supremo de A está aqui e que o ínfimo de B está aqui. Todo mundo de A, pessoal, está para o lado de cá. Todo mundo de B, pessoal, está para o lado de cá. Porra, então se eu considerar que isso aqui, eu não vou considerar esse como epsilon, porque o supremo pode estar aqui e o ínfimo pode estar aqui. E aí eu quero menor do que maior do que epsilon, isso daria igual a epsilon. Pouco importa. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, aqui está uma distância, beleza? Então se eu pegar o epsilon menor do que essa distância, resolvido o meu problema. Não tem para onde correr. Quando eu pegar um cara de B e subtrair por um cara de A, a distância vai ser maior do que esse epsilon, porque o epsilon é menor do que essa distância entre o supra e o ínfimo. Sacou a ideia? A ideia é essa, tá? Depois eu desenho aqui melhor. Então vamos lá. Então, reciprocamente, vamos supor que o supremo de A é menor do que o ínfimo de B. Eu vou considerar agora um epsilon menor do que essa distância do ínfimo de B para o supremo de A. E o que acontece? A gente sabe que todos os elementos de A são menores ou iguais do que o supremo de A. E todos os elementos de B são maiores ou iguais do que o ínfimo de B. Quando eu faço a subtração, esse menos esse, o que é que acontece? Eu estou pegando o maior subtraindo pelo menor. Obviamente, isso é maior ou igual a eu pegar esse menos esse. Se quiser, faz daquele jeitinho que eu fiz antes. Bota assim, menos x é menor ou igual que menos sup de A. Aí soma os maiores, que vai dar esse, depois soma os dois menores, que dá esse de cá. Se preferir, pode fazer assim. Beleza? Fique à vontade. Mas lembrando, eu escolhi o epsilon de maneira que essa distância é maior do que epsilon. Então, o que foi que eu provei? Eu provei que x menos y é maior do que esse epsilon que eu escolhi para todo x em A e todo y em B. Logo, né, é verdade o meu resultado. O supremo de A é igual ao ínfimo de B se e somente se para todo epsilon positivo, existe um x em A e um y em B, cuja diferença é menor do que esse epsilon, tá, pessoal? Então a gente já está em quase meia hora de vídeo, provei só o primeiro lema, é a vida. Depois eu desenho aqui melhorzinho e tento disponibilizar esse material para vocês, tá, pessoal? Então, na próxima aula a gente continua demonstrando os próximos lemas aí e vai tentando demonstrar de pouquinho em pouquinho, tá? Então, eu espero continuar concluindo esse projeto, não é tão simples assim, veja que para tentar gravar esse vídeo, eu tentei diminuir aqui o trabalho, não estou me preocupando com fundo, não estou me preocupando com muita coisa, não estou me preocupando em fazer slide, mas eu espero que o principal objetivo seja atingido, que é que vocês entendam aqui essa disciplina, tá bom? Então, até a próxima. Valeu!